vamos falar assim, né? É. É um açaí in natura. Aquilo ali é açaí. O que chega pra gente é um açaí altamente rico em xaropes, açúcar, uma série de coisas. Aí eles têm a cara de pau ainda de chegar e falar açaí sem açúcar, açaí não sei o que lá, nananana. Chega aqui pra gente nesse quesito. Pessoal, quem conhece o açaí, quem já provou in natura, é impossível aquele sem açúcar, sem nada, porque você prova ele, ele tem alguma coisa por trás ali, que de fato eles não conseguem, eles talvez não vão especificar, talvez não é açúcar, mas é um outro tipo de açúcar escondido ali, é um xarope, é uma maltodextrina. Por isso é só um exemplo específico. Bom dia a todos! Vamos chamar o Rodrigo e hoje o tema é por que a indústria alimentícia, a indústria do emagrecimento não quer que você emagreça, né? Então eu estava falando para eles, né, a respeito, né, da live de ontem e hoje a gente vai falar a respeito da por que a indústria do emagrecimento não quer que a gente emagreça, né? Tem todo uma coisa por trás disso tudo, né? Então, pode iniciar aí da maneira como você quer. Maravilha, né? Pessoal, o que acontece, né? Hoje a gente começa a observar, né, doutoras, que a gente vê muito, né, que as pessoas, elas por mais que elas queiram, ter um resultado, mais que elas queiram realmente ir atrás do objetivo delas, muitas dessas pessoas, elas começam a fazer o quê? Elas começam a evoluir, elas começam a ter um certo resultado, só que por poucos detalhes, por poucos minúcias, essas pessoas elas vão e fazem o quê? Elas se sabotam. E quando elas se sabotam, aí vai indo correndo uma ladeira abaixo. É como se ela estivesse correndo contra uma maré e não conseguisse. E aí, olha que coisa assim, curiosa, né, que a gente às vezes observa, né? Se fosse, às vezes a gente para assim, será que é só, né, malhar mais? Será que é só comer menos? Será que é só fazer algumas coisas? Às vezes a gente acha que poderia ser só isso, né? Mas não. A gente começa a observar que se fossem só esses pequenos detalhes, não existiriam médicos obesos, não existiriam profissionais de saúde de sobrepeso, não existiria uma série de coisas que fogem, né, do contrassenso. Porque quando a gente, às vezes, começa a lembrar no passado, né, quando as pessoas elas estavam lá em 1970, né, por exemplo, 1960, por aí, quando o excesso de, por exemplo, fumar cigarro era uma coisa muito comum, né? Os médicos, eles viraram para as pessoas falavam o quê? Olha, você tem que fumar menos, você tem que começar a fazer aquelas campanhas para queda do tabagismo. O tabagismo foi o quê? Ele deu aquela queda assim, vertiginosa. Então, as pessoas elas respeitam muito, né, os conselhos médicos, elas ouvem muito os respeitos. Só que quando o assunto, né, só que quando a questão ela vai voltado diretamente para uma questão de, como eu posso dizer, da parte do emagrecimento de um ponto de vista direto, aí a gente vê que esses conselhos eles não funcionam tão bem. As pessoas elas continuam sobrepresas, as pessoas, os profissionais de saúde eles continuam também ganhando peso. Então não é questão dos alunos, não é uma questão, às vezes, da população não ouvir os conselhos. Porque eles ouvem os conselhos, mas parece que aquilo que está sendo falado não está tão condizente com aquilo que deveria ser feito. Porque eles falam, olha, você tem que comer menos e você tem que malhar mais. Só que às vezes não funciona isso, parece. Porque as pessoas, até por mais que elas façam atividade física, por mais que elas diminuam a alimentação delas, elas continuam sobrepeso. Às vezes falam assim, olha, você tem que comer de 3 em 3 horas. As pessoas começaram a comer de 3 em 3 horas e não emagreceram. E assim sucessivamente. Então, doutor Wesley, o que a gente tem visto aqui? Que parece, e é o que a gente vai falar sobre isso hoje na live, né? Parece que esses conselhos estão errados. E aí
O que é essa situação? Por que a indústria do emagrecimento não quer que nós emagreçamos, né? O que é essa questão? Por que a dieta da moda, a questão de medicamentos para emagrecer? Quais são as estratégias, né, que a indústria, parece, doutora, que tem utilizado, que estão nos sabotando? Fala pra gente assim, por que... Perfeito. E eu quero começar ontem, né, eu gosto de trazer esses casos, vivenciar esses casos que realmente acontecem no meu dia a dia, os pacientes. Ontem mesmo atendi uma paciente que ela relatou para mim, olha, tô um bom tempo sem conseguir perder peso, né? Tô sem um bom tempo sem conseguir ter os resultados que eu queria. Tô malhando, tô fazendo atividade física diária, tô realmente comendo de 3 em 3 horas, né? Enfim, ela veio com essa demanda. Tô comendo de 3 em 3 horas. A minha nutricionista, o meu médico me orientou a tomar tal remédio, enfim, uma série de coisas, né? Ela veio comigo há cerca de um mês atrás, né? E, consequentemente, mostrei o caminho para ela. Olha, esse caminho que você está fazendo, né, é o convencional, malhar mais. O Rodrigo saiu aqui, né? E, consequentemente, ela falou assim para mim, eu estou fazendo isso já há bastante tempo, não estou tendo resultado, isso me gera muita frustração, né? E com certeza, quem não se identifica com isso aqui, tem pessoas que de fato, né, estão vivenciando isso há bastante tempo, sendo orientados erroneamente por alguns profissionais, ou não só isso também, né? A pessoa também não consegue aderir a isso, porque é muito difícil a pessoa passar o dia refém de comida. É muito difícil a pessoa, né? Simplesmente ela chega de manhã, tem que tomar café, no meio da manhã ela tem que fazer uma outra refeição na hora do almoço e sair carregando marmita para cima e para baixo. E, consequentemente, a gente sabe que isso gera uma certa... Você tem que ter um tempo muito precioso para você fazer 5, 6, 7 refeições ao dia. E engana-se de que realmente acha que quanto mais eu comer, mais eu acelerar meu metabolismo, mais de fato eu vou realmente atingir meu objetivo. Pelo contrário, pessoal, muitas vezes você está comendo de 3 em 3 horas, sempre eu falo nisso, você vira refém da comida. Não só vira refém da comida, mas também, com certeza, você está estimulando ali seu sistema digestório, toda hora estimulando a sua liberação de insulina, dependendo do que você come. Então, sem dúvida nenhuma, todo esse processo no qual a gente aprendeu, né, sobre emagrecimento, desde que realmente eu comecei a frequentar nutricionistas, médicos, sempre a gente escutou que deve comer de 3 em 3 horas. Será por que o pessoal faz isso, né? Tem algum fundamento por trás disso? Será que tem algum fundamento relacionado a isso? Acreditava-se que sim, né? Acreditava-se que sim. Hoje, a gente percebe, os médicos que trabalham na linha realmente, os nutricionistas, percebe-se que a questão do comer de 3 em 3 horas talvez não seja a estratégia mais adequada para o ser humano moderno, para aquele ser humano totalmente ocupado, para aquele ser humano, para as pessoas que hoje têm o lado profissional muito mais voltado para o tempo muito mais ocupado para a família, para o profissionalismo, do que propriamente dito você virar refém dessa estratégia de comer de 3 em 3 horas. E o que a gente percebe, né? A pessoa não consegue fazer todo esse planejamento, comer de 3 em 3 horas, a pessoa não consegue fazer toda essa sequência, aí apresentar essa demanda, olha, eu estou fazendo certinho, mas eu não consigo perder peso. Eu estou fazendo tudo conforme o script, mas eu não consigo perder peso. Aí, consequentemente, gera uma frustração, né? E a pessoa vai lá, retorna para o profissional, muitas vezes o profissional, não, porque você está comendo errado, o correto é realmente você fazer isso com as quantidades certas e por aí vai. Então gera toda essa frustração. E a gente sabe que a pessoa ela se apega muito aos resultados.
Por isso que quando você realmente introduz a questão do jejum, a gente sabe que a pessoa, de fato, ela consegue ter um resultado muito mais rápido e, consequentemente, ela adere melhor ao tratamento, né? Mas, voltando à questão da indústria, né? A gente sabe que essa questão de comer de 3 em 3 horas, a gente já escuta há muito tempo, né? Então, será que isso é verdade? Será que realmente é necessário comer de 3 em 3 horas, né? Consequentemente, né, a gente vê que isso, como eu disse aqui, né, para a realidade atual é muito complicado. É muito complicado pela essa realidade nossa, né? Por exemplo, eu que atendo o dia inteiro, né, não tem como eu chegar a cada 2, 3 horas eu parar os meus atendimentos e fazer uma marmita e comer. Acho que o bom senso de tudo é talvez você respeitar ali sua fome fisiológica, né? Você, sei lá, respeitar aquela sua a vontade ali. Não necessariamente você tem que fazer 5, 6 refeições ao dia, né? Até 1970, 60, era muito comum as pessoas só fazerem 3 refeições ao dia. Era muito comum as pessoas acordarem, tomar o café da manhã super cedo, almoçarem e jantarem. Fazer 3 refeições ao dia. E criou-se esse hábito ao longo do tempo dessa questão de comer de 3 em 3 horas. E o pior de tudo, né? Os intervalos das refeições geralmente são coisas industrializadas. São aquelas coisas, as barrinhas de cereais, aquelas coisas são práticas, rápidas. É aí que mora o perigo. Aí que de fato as pessoas têm essa dificuldade, né? Vamos ver se o Rodrigo conseguiu voltar aqui. Não, acho que não conseguiu voltar. Então, pessoal, a questão é essa dificuldade que a gente apresenta, né, nos dias atuais. É o que eu sempre falo, né? Essa crença por trás de comer de 3 em 3 horas, essa crença por trás disso tudo, o que a gente vê atualmente? Essa pandemia de obesidade, né? O ser humano junta hoje as pessoas estressadas, né? E o estresse, a gente sabe que o estresse crônico leva à fadiga, leva, de fato, a pessoa a ter insônia. A gente abordou isso, a questão da insônia. Leva as pessoas a terem, né, uma vontade de comer a mais. Toda essa cansaço, fadiga, vontade de comer a mais, a pessoa vai levar ela realmente ao sedentarismo. E, consequentemente, toda essa miscelânea, a pessoa realmente vai ter esses sinais e sintomas e, consequentemente, ela não consegue aderir de fato um estilo de vida saudável. E o pior de tudo, né? Ela começa a adoecer aos poucos e não consegue perceber isso. Acha que é muita questão da idade. Ah, não, eu estou cansado porque chegou a questão da minha idade. Ah, estou cansado porque muitas vezes eu estou realmente dormindo mal. E isso vira uma bola de neve e, consequentemente, a gente sabe que toda essa questão dessa bola de neve chega uma hora que o corpo vai pagar o preço. Ou você vai desenvolver uma diabetes, ou você vai desenvolver uma hipertensão, ou realmente você vai desenvolver tudo que está relacionado com as doenças da modernidade. A gente sabe que hoje em dia o que mais se apresenta hoje nos consultórios, nos dias a dia, são doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, síndrome do ovário policístico, doenças autoimunes, câncer. Essas prevalências estão cada vez mais altas e, consequentemente, a gente sabe que tudo está relacionado com... Bom, vamos lá, vamos voltar. Esses contratempos acontecem, pessoal. E realmente o raciocínio fica fragmentado. Vamos lá, Rodrigo. Agora sim. E esse fone aí, cara? Agora o pessoal tá ouvindo bem? Agora sim, pelo amor de Deus, hein, Rodrigo? Tá vendo? Agora tá resolvido o problema. Pessoal, bom dia novamente aqui. Que bom que, olha, pessoal, como o doutor estava bem explicando, estava ouvindo aqui enquanto ele estava falando, vamos voltar aqui ao objetivo da live. Aí, ó, agora ficou bom. Então, nada por acaso, pessoal. Só vou ser zoado aqui por causa desse fone aqui durante o dia, mas tá ótimo. Mas, voltando àquilo que a gente estava conversando, né, pessoal, olha que coisa realmente interessante, né? As pessoas, elas estão realmente com problemas de peso. Quem vai se identificando, eu quero que vai comentando aqui, vai dando um joinha. Às vezes as pessoas elas ficam com problema de peso,
não consegue emagrecer, está com sobrepeso, está com uma diabetes tipo 2, doutor Wesley, está tendo aquela... se sabotando, a mente da pessoa não consegue controlar os pensamentos dela, a pessoa ela está sem energia, são coisas, pessoal, que seriam totalmente preveníveis. Na verdade, doutor Wesley, totalmente preveníveis. Totalmente preveníveis. E, Rodrigo, por onde que está a indústria? Vamos falar, vamos ficar encebando, não. Por quê? Eu detesto encebação. Vamos falar o que deve ser falado aqui. Por que a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia está envolvida por trás disso tudo? Entendeu? Por que será? Fala a sua opinião, que eu vou falar a minha. A minha opinião está totalmente direcionada por quê? Porque todas essas dietas que eles passam para a gente, como você bem falou, são dietas que não nos levam até o nosso objetivo. Porque o nosso objetivo está determinado ao quê? A gente ser uma pessoa, viver livre, não ter nenhum vício alimentar, viver sem um paladar liberto, a gente poder ter o prazer de comer as coisas, não ser dependente de algo. E quando a gente começa a se sabotar, quando a gente entra nessa roda, de, ah, meu Deus do céu, estou comendo ali alguma coisa, uma dieta da moda. Essa dieta da moda não nos leva ao nosso objetivo. Essa dieta da moda ela não nos leva a nossa 100% da nossa saúde. Essa dieta da moda, pelo contrário, essa dieta da moda vai fazer a gente ficar num ciclo. A gente começa a emagrecer, 6 meses depois acontece o que de volta, a gente volta a engordar. A gente emagrece um pouquinho, volta a engordar, porque não são sustentáveis. É uma coisa que simplesmente é para o efeito que não tem um início, meio e fim, não um estilo de vida. Os medicamentos, eles colocam a gente que num ciclo. A gente começa tomando medicamento para uma coisa, depois esse medicamento ele nos leva para um outro medicamento, depois aquele medicamento já vai nos levando para um outro medicamento, e os produtos que a gente entra ali, a gente, se pegar para ler um rótulo, misericórdia, meu Deus do céu, duvido que alguém tenha coragem de tomar. Às vezes uma bula de um dipirona é terrível, terrível. E fora sem contar, né, doutora, que esses produtos alimentícios, eles roubam o nosso paladar. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas lá na cidade da minha família, assim, pelo relacionamento, a gente às vezes, eu fui a algumas fábricas, né, de alguns alimentos, e dentro dessas fábricas, ele tem um profissional lá que é chamado, daquele cara que é o químico do paladar. E aí na língua, né, tem uma região aqui que literalmente, eles são treinados para uma química para confundir o nosso cérebro, para liberar os pontos objetivos das endorfinas, liberar os prazeres que eles roubam o nosso paladar. Então a gente fica numa roda, depois assim, da obesidade, emagrece e volta, daquele velho efeito sanfona. Os medicamentos, eles não funcionam, e eu quero que você fale depois sobre medicamentos para emagrecer, né? Muita gente vai se identificar, e os produtos, eles roubam o nosso paladar. Perfeito. Eu quero citar um grande exemplo aqui, pessoal. Isso aqui é clássico, açaí, né? As pessoas. Açaí por si só é uma fruta maravilhosa. É uma fruta que por si só, de fato, é rica em antioxidantes. É uma fruta que tem um ORAC, né? O ORAC, a questão da antioxidação dele é uma coisa realmente muito preciosa. Está entre as mais tops em relação a frutas e o alimento propriamente dito rico em antioxidante, né? Acredito que só perde aí para o cacau, enfim, mas ela está no topo da lista ali de alimentos antioxidantes, né? Ou seja, é um alimento que faz a varredura de radicais livres e, consequentemente, né, auxilia na saúde, é um anti-envelhecimento, uma série de coisas. Mas é o açaí in natura, é aquele açaí que, de fato, as pessoas consomem ele in natura, perfeito? Mas o açaí que é comercializado aqui na região sudeste, né, o que chega para a gente naquelas casas do açaí, é totalmente diferente daquele que é coletado ali e trazido, né, que é consumido lá, o pessoal do norte, né, o pessoal aqui do Amapá, o pessoal do Pará. Eu já tive a oportunidade de estar nesses dois estados, né, Amapá e realmente Pará, são os grandes consumidores de açaí, né? Lá eles consomem açaí
com comida, né? Com peixe. Posso estar enganada, mas eu tenho certeza, com peixe. Então, é um acompanhamento, né? Agora, o açaí que traz aqui nada mais é do que um sorvete sabor açaí. É um sorvete sabor de açaí. Eles colocam lá açúcar, eles colocam guaraná, colocam xarope de não sei o que lá, uma série de coisas para se tornar o paladar acessível, para se tornar um paladar viciante e para se tornar um paladar altamente comercializável, pessoal. Então, eu só estou citando um exemplo, que é do açaí, mas existe outras coisas por trás disso tudo. Qualquer tipo de produto alimentício, como o Rodrigo disse, existem especialistas por trás disso tudo para tornar esse paladar altamente mais viciante, pessoal. Então, só concluindo a questão do açaí. O açaí que a gente consome lá, eu já tive a oportunidade de viajar para o Pará e viajar realmente lá, especificamente para Macapá, né, que é a capital do Amapá. Eu consumi o açaí lá, ele tem um sabor realmente praticamente de, vamos dizer, de terra, vamos falar assim, né? É um açaí in natura. Aquilo ali é açaí. O que chega pra gente é um açaí altamente rico em xaropes, açúcar, uma série de coisas. Aí eles têm a cara de pau ainda de chegar e falar açaí sem açúcar, açaí não sei o que lá, não. Chega aqui pra gente nesse quesito. Pessoal, quem conhece o açaí, quem já provou in natura, é impossível aquele sem açúcar, sem nada, porque você prova ele tem alguma coisa por trás ali, que de fato eles não conseguem, talvez não vão especificar, talvez não é açúcar, mas é um outro tipo de açúcar escondido ali, é um xarope, é uma maltodextrina. Por isso, isso é só um exemplo específico que é a questão do açaí, mas isso ocorre com qualquer tipo de alimento. Quer ver outra coisa? Quer ver outra coisa? Por exemplo, tá? A batata frita, aquilo ali é monoglutamato de sódio, né? O monoglutamato de sódio é uma coisa que atrapalha nosso paladar, deixa o nosso paladar viciante. O que tem ali no sanduíche, então, na batata ali frita, tem esses sabores, né? Eles colocam sabores viciantes, colocam com produtos químicos ali para deixar nosso paladar viciado, pessoal. Para a gente cada vez consumir mais. Quantos pacientes que chegam para mim e falam, doutor Oese, eu não resisto, no final de semana eu tenho que tomar um açaí. É porque o corpo realmente está lembrando daquilo ali, né? Então é muito sério isso, pessoal. É muito sério. E a dica que a gente dá para vocês, de fato, é o seguinte, aprendam a ler rótulos. Porque o que acontece? Tudo que tem por trás de alguma coisa química tem alguma coisa escondida de produto alimentício, de alguma coisa, algum conservante químico que vai enganar nosso paladar. Isso especificamente, eu estou falando da indústria alimentícia, tá? Que ela engana a gente, né? Que ela, é verdade. Que ela vive realmente enganando a gente, tornando o nosso paladar cada vez mais viciante. Então, a dica que a gente dá hoje é aprender a ler rótulos. Doutor Wesley, o que é aprender a ler rótulos? É você ler a composição, né? Depois a gente pode fazer até uma live a respeito disso. Sobre leitura de rótulos, Leitura de rótulos, porque vocês aprenderem a ler o rótulo ali e, consequentemente, pessoal, tem nomes ali que você não sabe nem pronunciar, né? Você não sabe nem o que é que tem por trás daquilo ali, né? O que não tem ali é alimento, é tudo química. Então, e como eu disse no início da live, para as coisas se tornarem rápidas, práticas e durar mais na prateleira, né? E para facilitar a vida nossa, e geralmente o que a gente consome são nos intervalos entre o almoço, entre o jantar, nos lanches, barrinha de cereais, barra de proteínas. Barra de proteína. Pessoal, tem muito conservante por trás daquilo ali. Lógico que tem mais, outras menos. E a legislação brasileira muitas vezes permite isso, né? Permite, porque de fato o que preza? É o consumismo, é a comercialização, de fato o capitalismo por trás disso tudo. Então, falando especificamente da indústria alimentícia,
ela está por trás disso tudo e a dica que a gente dá para vocês é vocês aprenderem a ler o rótulo. Então, aquilo que você lê, não consegue pronunciar, não sabe o que é, não consuma aquilo, né? Então você não consome isso porque realmente, de fato, vai te trazer algum tipo de prejuízo e vai se viciar o seu paladar. E assim, a gente vai fazer uma live exclusiva depois realmente só sobre a leitura de rótulos. E complementando aquilo que o Dr. Wesley falou de uma maneira assim extraordinária, pessoal, eu quero saber o seguinte, quem aqui de vocês tem esse hábito de ler rótulos? A gente quer fazer, vai ter um antes e depois. Antes da live que a gente vai fazer sobre leitura de rótulos, mas hoje a gente já quer saber quem lê rótulos. Quem lê rótulos, levanta a mãozinha aqui só pra gente ter uma ideia. E aí, olha só, uma vez um médico lá nos Estados Unidos, né, eu tenho uma vertente legal, ele falou uma coisa que é muito, muito bacana. Ele falou o seguinte, olha, e isso a gente ensina para nossas alunas dentro do nosso programa, dentro da nossa comunidade. Eu falei assim, olha, se tiver mais de 3 ingredientes que você não conheça, foge dali. Ó, você tem, é como Deus vai falar, tem uns ingredientes que eu nunca ouvi falar, foge dali. Os ingredientes, pessoal, se for assim, água, sei lá, pensa em outras coisas que tem assim, fácil, né, de assim, coisa, canela, tem ali o próprio açaí de forma natural, são coisas comuns, você conhece, você pode consumir. Agora, se especiaria de uma maneira, você consome. Agora, se forem coisas que você não conhece, você foge daquilo porque não é bom. Segunda coisa, pessoal, que é uma que a gente vai falar sobre isso. Se tiver embalado, né, doutora, se tiver numa caixa, ou tiver enlatado, ou tiver numa outra coisa assim, também não é um negócio tão interessante, né, doutora? Na verdade, é bom a gente fugir. É como aquela frase, né? Descasque mais e abra menos, que você sempre fala. E uma outra coisa, assim, que é muito... que eu vi um comentário aqui, e eu acho que isso é uma coisa, assim, importantíssima pra gente falar nessa live ainda hoje, e a gente pede o seguinte, pessoal, se vocês tiverem pessoas aqui que vão gostar dessa live, compartilhe com eles, manda esse aviãozinho aqui para as pessoas do seu direct, porque o que a gente vai começar a falar a partir de agora é muito importante. Então não saia dessa live. Pode falar. Aí, olha só que interessante. Eu estou lendo os comentários, a grande boa parte. Eu leio rótulos, eu não leio. Eu comecei a ler agora, depois de acompanhar as lives. Então, realmente, o intuito da nossa live, das nossas lives, é meio que catequizar as pessoas, né? Mostrar para ela que a gente vive num mundo que quer enganar a gente. Vou citar um exemplo aqui. É clássico esse, né? Você vai lá no supermercado, tá lá, integral. Né? A palavra integral... Nossa, Deus! A palavra integral soa para o nosso cérebro uma coisa saudável. Né? Pão integral, 7 grãos, não sei o quê, tal. Misericórdia. Tá lá, integral. Aí você vê lá o rótulo, farinha enriquecida com ferro, que não sei o quê, tal. Aí tem um tipo de açúcar escondido, tem um conservante. Pessoal, a indústria é isso aí, engana a gente, tá? Ela quer que você consuma isso e eles colocam com letras garrafais as coisas que... em coisas para o inglês ver, vamos dizer assim, o famoso ditado, né? Porque as letras pequenas, aquelas que a gente não consegue ler, tá escondidas coisas ruins por trás ali. Então, vamos lá, coisas integrais. Outra coisa, sem lactose, né? Aí, aquelas letras garrafais, produtos sem lactose, né? Aí você vai ver, ler o rótulo lá, tem açúcar, tem glúten, tem uma série de coisas de conservantes. E a gente sabe que isso é realmente o que a indústria quer nos enganar, quer tornar nosso paladar cada vez mais viciante e, consequentemente, gera mais consumismo, né? É isso aí. Vamos consumir. O paladar realmente deixar algo viciado e, consequentemente, a gente sabe que aí que mora o perigo, né? A pessoa tem que se libertar disso. Só realmente, Rodrigo, complementando, as pessoas perguntaram o que comer? O que comer? Pessoal, é simples, é comida de verdade. Eu sei que para muitas pessoas, né, tem essa dificuldade de comida de verdade. Pessoal, descasca mais, abra menos. Tudo que está na prateleira, nas gôndolas de supermercado, tem algum conservante químico. Então, a ida no supermercado tem que resumir na parte de verduras e hortaliças e a parte do açougue. Acabou. Você não vai nas outras prateleiras, em outros lugares. Você fica restrita na parte do hortifruti. Ou, quem não quer ir no supermercado, vai o quê? Vai no sacolão, vai enfim,
vai nesses lugares que os produtos perecíveis ali, ó, que os produtos que aqui em casa, eu e a Carla, ela vai principalmente no supermercado cada 2, 3 dias, em que em casa não tem dispensa. Por isso que a gente fala, limpa a dispensa, tudo que é industrializado tira da sua casa, que isso vai ter alguma consequência a longo prazo. Eles estão nos envenenando aos poucos. E não é brincadeira isso não, pessoal. Pode parecer exagero da minha parte, mas não é. E tem uns outros agravantes por trás disso tudo. Aí os alimentos hoje estão ricos em agrotóxicos, uma série de coisas, e os alimentos já não têm as vitaminas. Aí realmente é um assunto para outra live. E, Rodrigo, você complementa a minha fala, porque eu vou entrar na indústria medicamentosa por trás disso tudo. Isso como aí. ela está envolvida. E aí, olha só que dois paralelos. O que começa a acontecer, pessoal? Quando você começa a entrar nesse vício, nesse ciclo, foi como o Dr. Wesley falou, o seu corpo ele não vai ter os nutrientes, o seu corpo ele não vai ter ali a capacidade de você emagrecer. Então, por exemplo, porque se você não tem nutrientes, é como você... Imaginem só, pessoal. Vocês estão consumindo uma série de produtos. Pergunta, pão integral. Misericórdia. Eu era uma pessoa que achava que pão integral era melhor. Era uma coisa boa. Primeiro, glúten... Peixe peru e queijo branco, pão integral, suco de uva integral. Ontem mesmo atendi um paciente, mas suco de uva, suco de uva, é frutose pura e, consequentemente, o seu corpo vai ter sérias consequências se você consumir isso a longo prazo em uma quantidade grande. Exato. E aí o que vai acontecer? Pão integral, se você olhar no rótulo, no rótulo, se você for ver dentro de uma padaria como que é feito, eles adicionam glúten no pão integral. Então, é muito pior no pão integral do que até o pão comum. Isso né? E aí o que vai acontecer? Isso vai acabar com o seu intestino. Aí, consequentemente, você vai ter dificuldade para emagrecer. Consequentemente, você vai desenvolver problemas de saúde. Agora, quando você faz o oposto a isso, que é o que a gente ensina e que é o que a gente orienta, comer comida de verdade, e eu quero ver aqui, eu quero que vocês comentem isso, por favor, comentem e depois tira print, eu quero ver os depoimentos. Quando você começa a comer comida de verdade e fazer o jejum intermitente, aí as coisas começam a acontecer. Aí o jejum te liberta, o jejum ele melhora o seu paladar, ele te desprende, ou seja, você literalmente assim, fica livre daquelas amarras. E aí você começa a dizer como todo mundo começa a dizer. Jejum é vida, jejum me libertou, o jejum mudou a minha relação com a comida, o jejum melhorou a minha compulsão. Por quê? Porque você associou o jejum como estilo de vida e uma alimentação com comida de verdade. E aí, doutor, antes de você entrar na comida de verdade, na questão do medicamento, finalizando muito rápido agora. Por que, pessoal, que a gente tem que comer comida de verdade? Por quê? Porque, pessoal, como eu sempre estou falando nessas lives aqui junto do Dr. Wesley, o nosso corpo, para ele ter uma alteração genética de 2%, demora 20 mil anos. Se você acha que 2% é muito, se você pegar hoje na relação de algumas alterações genéticas ali, a nossa relação até com alguns outros animais é uma diferença pequena com os outros mamíferos. Então, o que eu quero dizer com isso? Pessoal, se 2% para você é pouco, eu não vou nem entrar nesse assunto, que não é assunto dessa live, mas só para vocês entenderem, demora 2%, 20 mil anos para mudar 2%. Ou seja, o seu corpo precisa comer aquilo que está lá na origem, pessoal. Aquilo que os seus antepassados se alimentaram durante todo esse período. Ou seja, tem que comer comida de verdade. Se você está pensando, ok, os vegetais, como o Dr. Wesley falou, as frutas, a comida de verdade é algo que o seu corpo está adaptado. Ele sabe o que fazer com aquilo. Se você quer, por exemplo, uma proteína, por que quando você come um peixe você sente leve? É porque o peixe é leve? Não. Não é porque o peixe é leve. É porque o seu corpo está adaptado a comer aquilo. O seu corpo ele sabe o que fazer com aqueles nutrientes. Porque o peixe é o primeiro mamífero que teve, sim, do ponto de vista da própria criação. Então, mamífero não. Mamífero, né? Depende, né? Vai lá. Enfim, mas vocês entenderam. Primeiro, melhor proteína, né? Digamos assim, né? Proteína de origem animal. Então, pessoal, quando a gente está falando sobre essa questão, vocês realmente têm que voltar às origens de vocês. Vocês têm que realmente fazer aquilo que o seu corpo é adaptado.
Você precisa ajudar o seu corpo para você ser ajudado. É como se você... Imagina só, eu quero emagrecer, eu quero mudar meu estilo de vida, eu quero me libertar dos medicamentos, eu quero melhorar minha compulsão. O que você tem que fazer? Voltar da origem. Aí o que vai... É como se você saísse de casa hoje e falasse bem assim, ó, fala com o pedreiro, imagina que sua casa está em reforma. Aí você chegou pro pedreiro e falou assim, olha, constrói aqui um quarto aqui, faz uma reforma aqui para mim, e aí quando chegar no final da noite eu acerto com você, eu te pago. Aí você saiu, pegou e foi. Aí beleza. Quando você volta à noite, o cara tá parado, o cara não fez absolutamente nada, e aí você, da vida, vira assim, cara, por que você não fez nada? Aí ele fala assim, ué, você não comprou material, você não deixou nada aqui, você não me deu as orientações, eu nem sabia o que fazer. E isso é o que acontece quando a gente come produtos alimentícios, a gente intoxica o nosso corpo, a gente toma medicamentos, a gente faz essa série de coisas que a indústria diz para nós que é bom, mas que o nosso corpo não sabe o que fazer com isso. Então, se você quer que seu corpo saiba o que fazer, se você quer emagrecer de verdade, se você quer emagrecer em casa, você tem que comer comida de verdade e jejuar, porque jejum é vida. E agora, eu vi uma pessoa falando, doutora, olha que coisa louca, né? A pessoa falou que foi no médico, outra pessoa falou assim, olha, fui no médico ali, tem só hipotireoidismo e ele não sabe porque eu não emagreço. Já tentei de tudo, não sabe porque eu emagreço. Ninguém fala sobre a minha tireoide. Estava comentando aqui. Então fala um pouco sobre isso. Vamos lá, pessoal. Eu quero que fique bem claro, né? E a mensagem que a gente quer passar para vocês que aprendam a ler rótulos. Não se entregue para a indústria alimentícia, né? A dica é, aprenda a ler rótulos. Se você quer realmente ser saudável, coma comida de verdade. Comer alimentos, não é produto alimentício. Tudo que tem etiqueta, tudo que tem rótulo, não é alimento. Alimento não tem selo. Alimento, ele tem nutrientes e vitaminas. Produto alimentício tem selo e tem rótulo, tá? Então, tudo tem rótulo e selo é produto alimentício. E o que tem alimento? O alimento realmente tem vida. Como o Rodrigo disse, seu corpo já está adaptado a comer isso, tá? Então a dica, aprenda a ler rótulos, tá? A mensagem que a gente quer, aprenda a ler rótulos e não se entregue de cabeça à indústria alimentícia. E, sem dúvida nenhuma, se você quer resolver essas questões também, inicie o jejum. Inicie o jejum porque ele é um grande orquestrador disso tudo. Ele vai purificar, ele vai realmente desintoxicar o seu corpo e vai tornar o seu paladar menos viciante para esses tipos de alimento. Preste atenção, vai se tornar o paladar menos viciante ou acabar com o seu vício para produtos alimentícios. Eu falo isso com total segurança, porque eu vivo isso diariamente. É muito comum os pacientes falarem para mim, Wesley, estou fazendo jejum diariamente, me libertei, não sou escravo de comer aquelas coisinhas, aquelas embalagens. Hoje, meu paladar está mais apto a comer comida de verdade. Então a dica é comer comida de verdade, iniciar o jejum, fique atentos à indústria alimentícia. Perfeito, pessoal? Entrando nesse assunto, vi aqui, poxa, meu nutricionista me indicou comer de 3 em 3 horas, me indicou comer pão integral, comer tapioca e por aí vai, suco de uva integral. Remédio, se você se identificou, só serve para mascarar os seus sintomas. E voltando um pouco atrás, não é culpa do nutricionista, não vou colocar culpa neles, viu, Rodrigo? E nem culpa também dos médicos. Mas o sistema, infelizmente, forma os médicos dessa maneira e os profissionais da área da saúde, tá? Então, infelizmente, os profissionais, né, de antigamente e alguns atuais, a gente sabe que as informações estão totalmente defasadas, porque realmente tem um interesse por trás disso tudo. Vamos dizer assim, Wesley, mas isso é para todo mundo? Não, tem profissionais, eu sou uma pessoa que vivenciei aquele lado mais convencional da medicina e hoje, consequentemente, eu tenho uma outra visão, né? Assim como também tem nutricionistas que conhecem o lado convencional e também
se libertam para a área funcional de prescrever realmente alimento de verdade, não necessariamente comer de 3 em 3 horas. Existe qualquer tipo de profissional, né? Infelizmente, existe um sistema por trás disso. E realmente as informações que chegam para a gente, né, muitas vezes são de profissionais, de professores que, de fato, pararam no tempo. Eu tive a oportunidade de aprender com um grande mestre, com vários mestres, vamos falar assim. Um deles é o Laí Ribeiro, né? Muito contestado, enfim, mas que, de uma certa maneira, é um médico assim, excepcional, um médico altamente qualificado, uma pessoa assim, que passa um conhecimento enorme para todos os médicos, nutricionistas, uma série de coisas. Eu sou uma pessoa que sou muito grata a ele, e assim como outras pessoas que mostram realmente um pouco a verdade, né? E, consequentemente, a gente sabe que também tem uma parcela de culpa também vou colocar um pouco de culpa nos profissionais, porque talvez ele para no tempo, não estuda, não corre atrás. E é o que eu sempre falo, hoje a internet está revolucionando tudo isso. Por exemplo, tem 450 pessoas assistindo a gente ao vivo. Estão escutando coisas totalmente diferentes. Tudo bem, às vezes a pessoa não precisa acreditar na gente. Não precisa acreditar. Ela está escutando, está falando assim, caramba, é totalmente diferente do que eu aprendi. Mas talvez a mensagem que a gente passa aqui para ela, e ela acredita um pouco na gente, ela começa a colocar em prática, ela vê que realmente o que a gente está falando é verdade, ela sentiu melhor, os resultados falam por si só, né? Calma aí, Rodrigo, vou terminar meu raciocínio, cara. Aí, consequentemente, a gente sabe que toda essa questão aí da indústria, de tudo, manipula a gente, manipula a questão dos conhecimentos, de tudo, e graças à internet, hoje eu sempre falo que a informação, ela está disponível para todas as pessoas. Ela está disponível para todas as pessoas. Cabe às pessoas pesquisarem, estudarem. Hoje o médico não é o detentor de informação única. Hoje os pacientes chegam no seu consultório com várias informações. Então, pessoal, o médico e o paciente têm que fazer uma parceria, porque quando o paciente chega lá no seu consultório, ele tem o quê? Ele tem uma doença ou de fato tem um problema que ninguém resolveu, e ele sabe muito mais a doença dele que o próprio médico. Ele chega lá com todas as informações. Ó, eu sei que é isso, eu pesquisei. Antes as informações eram retidas a livros e os médicos eram detentores das informações. Hoje não. Tem internet, todas as informações estão aqui. Nessa live você vai aprender, com outras pessoas você pode aprender, e consequentemente a gente vai passando, vai desconstruindo isso, tá? E eu não estou falando que existe uma verdade única, e a gente está, eternamente, a gente está aprendendo e está descobrindo essas coisas. Talvez a verdade hoje não é a verdade amanhã, mas assim, o que eu peço para vocês, coloquem em prática, começem a fazer o jejum, começa realmente a se libertar dos produtos alimentícios, e complementa aí, Rodrigo, que agora eu vou falar da indústria dos medicamentos. E olha só, pessoal, eu acabei de ver aqui uns comentários aqui, até que eu fiquei assim, fiquei um pouco sério aqui agora, porque assim, eu fiquei assim, meu Deus, que absurdo, né? Eu vou falar para vocês uma verdade que talvez vocês não saibam, mas quando a gente fala de assuntos, são assuntos tão pontuais como esses, às vezes, pessoal, tem coisas assim que a gente fala assim, olha, a gente deixa esse momento para vocês. Quem está aqui vai absorver o melhor conteúdo que a gente puder entregar. Quem não está aqui vai perder. E eu vou falar igual, por exemplo, a Mari aqui, ela soltou o seguinte comentário. Eu comecei com jejum e fiquei um mês. Mas aí eu fui, não aguentei, não estava muito adaptado. É o que acontece às vezes quando a pessoa realmente faz essa orientação. Mas ela já estava tendo um resultado. Aí ela parou, foi no nutricionista, e o nutricionista começou a indicar ela comer de 3 em 3 horas. E ela falou assim, parei de emagrecer e não emagreci nem perto do que como eu estava quando eu fazia jejum. Olha só, mesmo ela fazendo jejum, não fazendo corretamente, ela estava emagrecendo muito mais do que quando comia de 3 em 3 horas. Aí depois, olha só o que ela falou no mesmo comentário. Ela virou e disse bem assim, olha, Dr. Wesley, e a minha compulsão voltou. Quando eu estava no jejum, ela já estava diminuindo. Agora que eu estou na nutricionista, voltou a compulsão. E aí, pessoal,
É isso que a gente está falando. Ah, por que ninguém fala sobre isso? Primeiro, às vezes realmente, falta de estudo. Né? A informação, como o doutor Evelyn falou, está aí para todo mundo. Né? Outro falou, troca de endócrino, troca de nutricionista. Mas eu queria só fazer esse parênteses, doutor, e juntamente complementando o que você estava falando, porque é isso, porque algumas pessoas elas podem pensar, poxa, mas nunca ninguém me falou sobre isso. Eu nunca ouvi ninguém falando sobre isso, mas as pessoas, quem coloca em prática, eles veem o resultado. Então, antes de você pensar, ou assim, nunca ouvi falar assim, procura no Google sobre jejum, sobre comida de verdade, você vai ver lá mais de 10.500 artigos científicos e se coloca em prática. Você vai ver o resultado acontecendo na sua vida. Quem aqui emagreceu com jejum? Já comenta. Jejum é vida. O Carol entrou, deu até um joinha. Tem que chamar ela fazer uma live depois também, né? Para ela contar as experiências dela, doutor Wesley. Perfeito. E assim, pessoal, eu sou uma pessoa que sou muito grata porque grata à minha equipe, a tudo. Acho que as coisas acontecem por acaso. A gente formou uma das maiores comunidades de jejum do mundo ou do Brasil, enfim, né? Talvez não sendo tão pretensioso, mas a gente formou o milagre do jejum. E é uma comunidade que todos estão engajados com um propósito. E lá eles mostram realmente o resultado de todo mundo, né? Por mais que o nutricionista, o endócrino fala assim, poxa, eu fui no endócrino e falou que jejum não resolve. Eu fui no nutricionista, não resolve. Pessoal, é simples. Não é culpa do endócrino, não é do nutricionista. Ele, de fato, ele estudou de uma forma que acha que deve ser diferente. Tudo bem com isso. Mas acho que cabe a vocês se permitir algo novo, caso vocês não tenham resultado. Né? Se, por exemplo, exatamente, no caso da Mari aqui, estou fazendo jejum, estou emagrecendo, a minha Nutri falou que é errado, e palavra de médico, nutricionista, querendo ou não, pesa, sem dúvida nenhuma pesa, né? É porque eles são, como eu disse, eles estudaram para isso, eles têm informações mais privilegiadas. Não, pessoal, vocês têm a informação privilegiada. Só digitar aí realmente na internet artigos científicos e começa a colocar em prática. O que vai dizer para vocês simplesmente é o resultado. E o que acontece? Aí a pessoa, como foi dito aqui, ela voltou à prática do 3 em 3 horas e o resultado não era mais esse. Então, se a pessoa não está tendo resultado, não está satisfeita, tomando medicação e mesmo assim não resolve, se permita fazer algo diferente. Né? Então, a gente passa uma manhã, passa essas lives noturnas para mostrar para vocês que existe uma outra verdade, cabe a vocês a colocarem isso, tá? Então, colocando aquela semente no coração de vocês para brotar e no futuro talvez vocês começarem a colocar isso em prática, tá? Ou pelo menos cair uma ficha, falar assim, caramba, realmente não condiz o que o médico falou, tudo. E, por favor, não é crítica, não é nada. É simplesmente, existem outras verdades. Como eu disse, as informações antes eram... os médicos profissionais eram detentores. Hoje, a informação está pulverizada. Mas, infelizmente, não é uniformemente distribuída. Cabe a nós estar pesquisando. Perfeito? Então, não é um momento de crítica para profissionais, nada disso. É realmente um momento da gente pensar de uma maneira diferente. Até porque eu me coloco no lugar. Eu também já prescrevi remédio para emagrecer. Normal, normal. Só que, aí o que eu percebia? O paciente usava aquilo ali com uma bengala, com uma muleta, e de fato ele conseguia certo ponto emagrecer, tomando medicação. Aí, óbvio que remédio não é para sempre, em algum momento você tem que tirar. Aí a pessoa, de fato, tirava a medicação, voltava a engordar tudo de novo. Ou seja, a pessoa não trabalhava a mente, né? O remédio, quando a pessoa busca o remédio, ela quer ser emagrecida. Ela não quer emagrecer. Quando a pessoa busca o remédio, ela quer ser emagrecida, ela não quer emagrecer. E, consequentemente, a gente sabe que, de fato, tudo isso faz com que a pessoa vire um ciclo vicioso. E eu quero que vocês guardem essa informação. Nunca vai existir um remédio capaz de emagrecer ninguém. Nunca vai existir um remédio capaz de emagrecer ninguém. Não existe. Todos. Vai sair hashtag. Só um minuto, amigo. Vai sair um remédio
amanhã ou daqui 20 anos não vai ser capaz de emagrecer. Esquece, esquece. Não vai te emagrecer. Pode ser uma muleta, pode ser uma bengala, pode ser algo que vai realmente te ajudar, mas você vai querer viver refém disso? São os seus hábitos que vão fazer você emagrecer. E as pessoas não querem pagar o preço para isso, porque é difícil. É difícil ela mudar estilo de vida. Elas querem... eu quero uma pílula mágica, eu vou tomar um negócio que vai me emagrecer e que ela quer ser emagrecida. Pessoal, tem que ter um pouco de sacrifício por trás disso. Tem que ter um pouco de sacrifício. E, consequentemente, vira um ciclo vicioso. A indústria quer isso mesmo. Tomou remédio, emagrece, ou emagrece pouco, ou não emagrece nada, mas aquele que emagrece, para de fato de tomar, voltam a engordar e voltam depois, mais para frente, tomar essa medicação e ela vira refém e óbvio que ela sai lucrando por trás disso, gasta remédio, né? Agora, vamos lá. Se a pessoa não quer gastar, faz jejum. É gratuito, simples, acabou, pessoal. Essa é a mensagem que eu quero dar para vocês. E sem dúvida nenhuma, pessoal, a gente está aqui para ajudar vocês. Não é para colocar informações da nossa cabeça, nada disso. Existe prática científica por trás disso tudo. E a gente tem um prazer, um amor enorme de passar todo esse conteúdo para vocês. Exatamente. E, doutor, olha só que coisa bacana, né? Você foi falando, eu falei assim, ó, hashtag assim, ó, nunca vai existir um remédio para emagrecer ninguém. Pessoal, isso é a maior verdade que existe. Mas o que eu quero dizer com isso, pessoal? Olha essa coisa bacana assim. As pessoas acham que mudança no início é uma coisa difícil. Elas acham que implementar isso é uma coisa difícil. Mas, pessoal, eu te garanto que assim que vocês começarem a colocar o jejum intermitente na vida de vocês e naturalmente, fala daquela questão, como o jejum ele organiza as coisas internamente, que a pessoa ela vai chegar no objetivo. Que aí depois a gente entra dando as 5 dicas para ela sair dessa live de hoje colocando em prática. Como é que é? Tá prestando atenção. Fala um pouco. Pessoal, vamos lá. Eu de fato, agora, a gente vai deixar essas dicas para um outro dia, porque realmente eu tenho que fazer minhas atividades físicas, né? A gente já está 1 hora aqui com vocês, então a gente agradece pela participação de vocês. É exatamente isso, pessoal. Eu gosto de ser um pouco mais objetivo tudo, porque todo mundo tem horário, né? Então a gente tem que trabalhar, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que trabalhar, o Rodrigo também tem que trabalhar. É o que foi falado aqui. Presta atenção nos rótulos, faça jejum e, consequentemente, a gente sabe que esse é o caminho, pessoal. Coloque em prática, viu? O grande abraço. Coloque em prática, então. Valeu, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Fiquem com Deus. Um grande beijo. Valeu, Rodrigão. Um abraço, viu, meu amigo? Tchau, tchau. Até mais.